Olá, você que apoia a restauração da monarquia, esse é o canal Brasil Monarquista. O assunto que nós vamos compartilhar hoje é: monarquistas devem odiar os militares? Nós que defendemos a monarquia, nós que defendemos a volta do Império do Brasil, nós devemos odiar os militares? Enfim, é o que nós vamos compartilhar hoje. Bom, para quem não sabe, né, tirando os monarquistas, para quem não sabe, a República ela foi implantada no país por um golpe de Estado, por um golpe militar, liderada por Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do país. E muitos monarquistas acreditam que, pelo fato de terem sido militares que proclamaram República, que deram golpe de Estado, nós devemos odiar os militares. Mas é o que nós vamos compartilhar hoje. Assim, o que nós devemos entender? Que os militares atuais de hoje, eles não podem ser culpados pelo que aconteceu naquela época. No dia 15 de novembro de 1889, militares deram um golpe de Estado e proclamaram a República, só que foram aqueles militares daquela época. Será que os militares de hoje, vamos supor que o Brasil fosse uma monarquia, será que os militares de hoje teriam proclamado República? Tanto é que no regime militar, em 1964, os militares tentaram restaurar novamente a monarquia, através de um golpe novamente. Então, assim, é um grande erro que nós cometemos, nós, monarquistas, dizer que nós devemos odiar os militares. O que os militares daquela época fizeram foi um grande erro, que nós vemos a reflexão desse erro até hoje. Que nós vemos as sombras desse erro até hoje. Só que é um grande erro em que muitos monarquistas acabam cometendo é que acabam odiando os militares por eles terem proclamado a República, só que foram aqueles militares daquela época. Os militares atuais não podem ser culpados pelo que aconteceu naquela época. Isso o próprio príncipe e deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança diz, que é um erro grande dos monarquistas odiar os militares por causa disso. Então, os militares de hoje não podem ser culpados pelo que aconteceu naquela época. Então, até porque uma das maiores demonstrações de patriotismo é servir as Forças Armadas e servir o país através das Forças Armadas. Até porque eu já fui militar do Exército, eu servi no tempo obrigatório, e eu aprendi muita coisa lá. Então, nós monarquistas, nós não devemos odiar os militares. O que aconteceu naquela época, e nós estamos tentando restaurar a monarquia. Mas não é através de golpe, é por democracia, por voto popular. Então, não devemos odiar os militares, porque os militares atuais não têm culpa do que aconteceu naquela época. Então, se a gente parar para pensar, muitos militares eles nem sequer sabem como foi instaurada a República no país. Então, é o que nós devemos também levar em consideração. Então, volto a repetir, nós monarquistas devemos apoiar os militares, não digo apoiar para não digo apoiar para colocar no país restaurar de novo o regime militar. Não, eu não digo isso. Apoiar os militares não é apoiar a intervenção militar. Mas apoiar os militares é apoiar o seu serviço, o seu trabalho que eles estão servindo o país. Então é isso, pessoal. Esse foi o assunto do vídeo de hoje. Nós, monarquistas, nós não devemos odiar os militares, porque é um grande erro, é um equívoco da nossa parte fazer isso. Eu sei que muitas pessoas vão discordar da minha ideia, da minha opinião, mas enfim, é uma coisa que eu acredito, que eu apoio também. Eu estou em total acordo com o príncipe Luiz Felipe, e ele que chegou a declarar isso, que é um grande erro nós odiar os militares. E ele está totalmente certo para mim. Então esse foi o assunto do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço quem assistiu até agora. Muito obrigado.